Fala pessoal, e o São Paulo que se prepara para enfrentar hoje o time do Bolívar, isso mesmo, dentro dos seus domínios. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando a respeito do São Paulo, a preparação e muito mais? Então assista esse vídeo até o final, mas antes, se quer ficar por dentro de todas as informações do time do São Paulo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. E agora, o São Paulo tem tudo para seguir adiante na Sul-Americana. Nesse sim! Tava melhor ir do Inter, nesse sim. Vencer ou vencer. Essa é a exigência da principal torcida organizada do São Paulo para a partida desta terça contra o Bolívar pela Sul-Americana. Depois de mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, o tricolor iniciou a semana sob pressão. Em uma conversa direta com o técnico Dorival Júnior, o executivo de futebol Rafinha e o presidente Harry Macis, a organizada cobrou o pagamento em dia para o elenco, vitórias contra Bolívar e Chapecoense e comprometimento dos atletas. Nesse momento eu estou em débito com o torcedor, mas nós estamos trabalhando muito para que isso seja revertido. E a Copa Sul-Americana é uma oportunidade de ouro para reduzir esse débito. Com um empate por 1-1 em La Paz, o tricolor só precisa de uma vitória simples no Morumbi para avançar para as quartas. E apesar da cobrança, a organizada prometeu apoio total durante a partida e convocou a torcida para encher o estádio mais uma vez. No empate de sábado contra o Coritiba, 44 mil marcaram presença, o maior público da rodada. Só temos de agradecer o apoio deles. Se puderem continuar assim, vai ser muito bom para nós. Nós vamos continuar a trabalhar, a dar o nosso melhor para o próximo jogo podermos ganhar. Espero que terça-feira também eles nos apoiem para que a gente possa dar o nosso melhor junto com eles nos certificando para a gente sair vitorioso e classificado. Agora o torcedor espera por mais uma grande noite internacional no Morumbi, com vitória tricolor. Algo que não acontece em um mata-mata há 2 anos. A última vez foi em 2024, quando São Paulo ganhou do Nacional do Uruguai pelas oitavas da Libertadores. De lá pra cá são 2 empates e 1 derrota nos 3 jogos que o São Paulo disputou dentro de casa por mata-mata sul-americano. É a pior sequência do clube desde 2013. Nós temos que estar ali bem focado e sempre em busca de poder vencer para a classificação mais importante para nós. E vamos jogar junto com o nosso torcedor e vamos em busca dessa vitória para a gente poder seguir adiante na competição. E para essa decisão, o Dorival deve armar o time com Rafael no gol, a defesa com Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendel, Pablo Maia, Marcos Antônio e Newton ou Bobadilha no meio-campo. E no ataque, Caleri, Luciano e Arthur, que deve voltar ao time depois de se recuperar de dores na coxa. Força máxima do tricolor em busca de uma virada de chave. Mas eu acho que estamos no caminho certo e espero que continuem a confiar em nós, porque nós confiamos em nós e queremos dar a volta por cima. Aí, Cicinho, vamos falar um pouco mais sobre o São Paulo, uma prévia. O tricolor paulista deve levar a campo Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte, Wendel na esquerda. No meio-campo, Pablo Maia, Marcos Antônio, Newton ou Bobadilha, Luciano, Arthur e Caleri. Essa é a escalação ideal para você? Não, Renata, confesso que não, né? Mas assim, eu gosto muito, o Domingos Duarte, ele chegou trazendo uma experiência pro sistema defensivo do São Paulo. Jogou bem. E junto com o Arboleda ali, tá esse sistema defensivo bem consistente. O Lucas Ramon é um jogador que eu gosto do estilo dele, quando é acionado no ataque também, colabora. Assim, o Wendel, eu daria espaço um pouco mais pro Iago, que estreou bem na Libertadores, teve personalidade no primeiro jogo na altitude, então assim, em meio a toda a dificuldade, talvez o Dorival poupou ele no jogo passado, devido a não estar jogando sempre, e pode ser a surpresa hoje, mas se entrar o Wendel, vai ser aquele arroz com feijão. Eu só trocaria um meio campo, se eu fosse
fosse o Dorival, eu tentaria dar uma sequência novamente para Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha, que foi o meio-campo que o Crespo conseguiu extrair a melhor condição. Crespo de novo não. De novo, para, Crespo. Ninguém aguenta mais, velho. Cara, mas assim, ó, nós vimos o Cruzeiro enfrentando uma grande dificuldade quando o Tite chegou e desmontou um trabalho tirando o meio de campo que vinha sendo destaque no Cruzeiro e enfrentou Você quer dificuldade. mexer no meio de campo porque tem um buraco no meio de campo? Não, tem assim, um buraco na entrada. não, é que eu colocaria os jogadores que eles estavam se entendendo e esses 3 jogadores davam liberdade para os laterais de São Paulo e o Lucas Ramon se tornou um dos principais jogadores de São Paulo. Então é o seguinte, a ideia também poderia ser você tirar um dos atacantes, no caso o Arthur. Jogando em casa, você vai tirar um atacante. O São Paulo na época, Crespo, se tornando o primeiro lugar da tabela, nunca Crespo jogou de com novo, ponta. velho. Era o Luciano e o Caleri. Mas aí você bota o Newton ali pra fazer um terceiro zagueiro, puxa mais um jogador de meio, que pode ser ou o Danielzinho ou o Bobadilha. Porque é o seguinte, o São Paulo tem que ter humildade agora. A fase não tá boa. Mas tem humildade contra o Bolívar? Precisa. Não, é baixitude aqui, não, atitude não, irmão. O Grêmio perdeu na baixitude aqui também. Não, mas o Grêmio não é parâmetro. Mas ganhou do São Paulo. Mas tá atrás do São Paulo. Vamos lá. Então a fase tá ruim, Cici. Né, tá no mesmo barco, pô, caramba. Cada um se apega no que tem. Renata, tá todo mundo na mesma draga aí, não tem jeito. Não é assim não, hein? Vocês estão repetindo o meu discurso de agora há pouco. Só isso que eu quero lembrar. Eu já falei sobre isso. Mas, gente, agora o Pablo Maia sempre foi um jogador da confiança do Dorival Júnior, especialmente naquela época da Copa do Brasil, que foi um título importante. É um jogador que sofreu com muitas lesões, fez um golaço no final de semana contra o Coritiba, mas o time... Não é só o Inter, muitos times não sustentam, não é a vantagem que conseguem durante Esse é o problema do São Paulo, o primeiro tá? tempo. Esse é o São problema. Paulo tem esse problema. Também. Ele abre o placar, ele até cria uma jogada, define, só que depois acaba vacilando defensivamente. E hoje eu acho que é o ponto de... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Dorival Júnior tem sim que arrumar o São Paulo quanto antes, principalmente na hora que está vencendo e cedendo empate? Tá na hora do São Paulo acabar de vez com isso? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Atenção, Ronaldo, a defesa do São Paulo. O São Paulo e alguns outros times também, quando o treinador mexe, parece que não acerta, né, velho? Parece que arrebenta. O problema do São Paulo é o segundo tempo. Aí tal. Eu só vou assistir o primeiro. E aí ele tira jogadores que os caras ficam bravos. Vou ver no final o que deu. E os caras ficam bravos brigando com o Dorival. O Dorival é o único cara do São Paulo hoje que gosta do mata-mata. Então deixa ele. Deixa ele trabalhar. Essa é uma vantagem mesmo. Essa é a vantagem, a grande vantagem do São Paulo é. O Dorival, ele pode até cair no Brasileiro. Não. Pode, até pode. Não pode, não. Mas no mata-mata ele briga e vai até o final. Você acha que o São Paulo corre risco de rebaixamento? São Paulo e o Inter. Não te perguntei do Inter, só do São Paulo. Você me perguntou, eu tô colocando duas equipes que elas, o treinador, quando mexe, atrapalha o time. Mas, Ronaldo, precisa lembrar que se o São Paulo cair, tem cadeira de roda amanhã. Sim, tá sabendo, né? Não, mas não vai cair, não. Não? Vai não. O Marco Aurélio Cunha já caiu, então tá bom. Ele se antecipou já. Um beijo pro doutor. Tá se recuperando o nosso Wolverine, não é? Decisão da Sul-Americana. É obter a vaga ou deixar a competição. Já mostramos aqui as possibilidades que o Dorival Júnior pode apresentar no time titular. Você comentou sobre o Danielzinho, que seria um jogador escalado no time principal por você. Mas São Paulo precisa se impor, afinal de contas, o Grêmio foi surpreendido em casa pelo Bolívar, Vocês estão ouvindo eliminado. essa música? Vocês estão ouvindo essa música? Aquela menina em sua casa. Eu não esqueci, fui maltratado aqui neste programa. Era legal rever aquilo, né? Maravilhoso. Mas só que eu estava de férias e eu não vou compactuar com isso, porque o São Paulo, esse tricolor, fraudão, hein? diferenciado. Então, assim, eu, como sou volúvel, está bom pra ganhar, pra mandar ataca hoje, e amanhã a gente comemorar depois. Quanto tempo faz que o São Paulo não ganha? Faz tempo pra caramba, hein? E o fraudão? E o fraudão? Não tem fraudão, não. Fraudão contra o Bolívar. Pra caramba. O Dorival já ganhou? Não, mas sempre tem a Ganhou primeira do vez. Boston River, não foi sempre tem a primeira vez. Na Sul-Americana. Não, ganha um. Então o São Paulo vai ganhar hoje. Não, vai ganhar não, vai massacrar. Então olha taca. pra essa câmera e fala, o São Paulo vai ganhar. O São Paulo já ganhou. O São Paulo já ganhou. Soberba. Porque aqui não tem altitude, aqui é baixitude, irmão. E nós vamos mandar ataca. Baixitude. 26 de maio a Ulisses, última. o Bolívar não jogou absolutamente nada. Até parecia que era o Bolívar com medo da altitude. Na primeira partida. Mas a altitude atrapalhou ele. É verdade. Mas é um time que tem que ser respeitado. São Paulo não vive um grande momento com o Dorival. Respeitar quem? Bolívar? Tem que respeitar, você tá sim. de brincadeira.
brincadeira. Se você amanhã Você você tá de pode chorar. brincadeira a respeitar o Bolívar. Eu acho que o São Paulo tem que entrar atento sem essa empáfia do Cicinho, que tá achando que esse São Paulo é o São Paulo que ele jogava. São Paulo tá uma draga. Que tinha Miller. Esse São Paulo, o Rogério Ceni no gol, Mas, não gente, é mais. não é só o São Paulo atual ganhar do Bolívar, deveria ser obrigação pro São Paulo. Mas, Renata, é obrigação, mas o São Paulo não tá Curitiba em casa convencendo. também, Curitiba em casa. Você pega o São Paulo, Mas você quer comparar com Bolívar com Curitiba? Curitiba é um dos melhores visitantes. Outra coisa é o São Paulo jogando no Morumbi. Tem o Patito lá, hein, negão? Tem o Patito, hein, negão? Legal, Olha lá. Capelanes, você tá muito quieto, eu tô quieto discorreu sobre o assunto. Sabe por quê? É porque se tem uma coisa que eu não tenho é falsa humildade. Entendeu? E semana passada, aqui neste mesmo programa, eu fui o único da bancada aqui, tirando a Renata, claro, que falou o seguinte, que o São Paulo era mais time e que o São Paulo poderia vencer lá na altitude contra o Bolívar, que não era nada disso. Eu falei que o São Paulo perdia. Não, mas eu falei que o São Paulo... mas não lembro. Mas o São Paulo era o melhor time, o São Paulo jogou o melhor e o São Paulo, infelizmente, não aproveitou as oportunidades. Hoje, no Morumbi, lotado, esquece. Vai ser jogo treino, o São Paulo passa fácil, esquece. Mas eu acho que o resultado do São Paulo, se ele conseguir hoje mostrar a sua competência, foi excelente. Empatar na altitude, não é? E agora, claro, para finalizar o programa, o pessoal fica esperando. Vamos aos palpites para a Sul-Americana. E começamos com quem já está eliminado da competição, Chico Garcia. O jogo foi eliminado pelo Bolívar. Então o jogo é São Paulo e Bolívar. Ou seja, dorme no barulho do Bolívar. Vai ser 1-1 e o São Paulo perde nos pênaltis. Eita, que rancor. Ulisses. Imagina, gente, a torcida do São Paulo ela é fantástica. Vai estar lotado, o Morumbi vai balançar. 3-1 pro São Paulo. 3-1. Tem que respeitar o Bolívar. Vai 3-1, Capelanes. Hoje vai ser tranquilo pro São Paulo. Aqui está um tricolor. 2-0 nós. Nós, né, e você, São Paulo, Ronaldão? O negão vai me ajudar. Quantas vezes ele soltar o pato lá, eu vou falar o placar. Vai, legal. Ixi. Tá. 3-0, 3 gols do Patito. Obrigado, legal. O São Paulo vence o jogo por 2-1, é meu palpite. 2-1 de novo? Eu tenho que sair desse 2-1. Tem que sair uma hora de sair. Vou sair no outro dia, não hoje. Cicinho, e você agora para finalizar o palpite para São Paulo e Bolívar? Menos de 4 eu não comemoro. 3-0 São Paulo. Oxi, eu não quero comemorar. 3-0. Mas você vai comemorar, Gigi. A gente abre agora aqui o assunto no Sport Center para falar de São Paulo e Bolívar. No jogo de ida, o São Paulo conseguiu segurar o empate em 1-1 e agora André Donk chega para falar mais com a gente diretamente do Morumbi com mais informações. Donk, bom dia para você, seja bem-vindo. Obrigado, Nath. Bom dia para você, para Mari, para o Jailson, para você, fã de esporte. A gente pode olhar esse jogo, Nath, de diferentes aspectos. Primeiro, do lado mais positivo, pelo que foi a ida. Acho que o São Paulo conseguiu entregar o esperado jogando na altitude contra o Bolívar, que já foi mais forte em outros anos, mas ainda assim é uma equipe competitiva. Não à toa venceu os 2 jogos contra o Grêmio. E o São Paulo foi inteligente para jogar na altitude, teve uma queda física que é completamente natural na segunda etapa, mas traz um bom resultado. Acho que o São Paulo fica um pouco favorito no confronto. Só rapidinho aqui, vocês acham que o São Paulo, caso não venha passar pelo Bolívar, o Dorival Júnior deve permanecer ou não no comando técnico do time? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Dorival chegou como o salvador da pátria e infelizmente ainda não conseguiu chegar a tal feito. Vocês concordam? Vocês acham que isso realmente está acontecendo? Deixa aqui nos comentários, hein? Por conta disso. Seria muito favorito em outras condições. Eu só não coloco muito pela fase do São Paulo. Aí é que eu entro no outro lado dessa partida. Uma vitória apenas nos últimos 15 jogos contra o Boston River. No Campeonato Brasileiro são 9 partidas sem vencer. Foi assim contra o Curitiba, um jogo que acabou sendo frustrante, até pela atuação. O São Paulo mais uma vez esteve abaixo, e aí a gente vai poder até falar mais tarde, com mais calma, sobre diversos aspectos que têm caído no São Paulo, especialmente durante as partidas, né? No segundo tempo, o São Paulo tem sentido muito em relação ao desempenho, mas acho que hoje, muito mais de ficar pautando nos problemas, é tentar resolver a classificação de qualquer forma, né? Então o São Paulo
Tem condições, tem retorno importante, por exemplo o Arthur, que foi desfalque por 2 jogos, saiu no banco de reservas contra o Curitiba e pode ser uma das novidades na escalação em relação ao jogo de ida, até porque a proposta deve ser diferente, né? No jogo de ida, um time mais concentrado no meio de campo, sem pontas, então não buscando tanto velocidade que fazia sentido na altitude. Hoje vai ser diferente. E uma coisa que vai ser importante é a torcida lotar hoje no Morumbi, mais de 30 mil ingressos já vendidos, pelo menos no que foi informado ontem à noite, e a torcida tricolor vai ser importante para o São Paulo conseguir essa classificação e mais do que a classificação e sonhar com o título, o quanto que isso animicamente pode impactar no Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo já ficou a 4 pontos de se aproximar da zona de rebaixamento. Então hoje é pela classificação e pela sequência da temporada, Nath. Tá certo, Donk. Muito obrigada por todas as informações, um ótimo trabalho para você. A gente se fala aí daqui no Sport Center. Muito obrigado, Nath. Um abraço para você, para Mari, para o Jailson, para o Fã de Esporte. Noite especial para o torcedor tricolor que mais do que a classificação sonha na recuperação da sua equipe. São Paulo só precisa de uma vitória simples para conseguir a classificação às quartas de final da Sul-Americana, mas está aí o problema, né? Só uma vitória nos últimos 15 jogos contra o Boston River na própria Sul-Americana na fase de grupos, mas consegue vir com uma boa situação no confronto, tendo empatado na Bolívia e tendo jogado bem dentro das circunstâncias, a diversidade de jogar na altitude, e tem um histórico muito a favor. Quando é mandante jogando em competições da Conmebol e jogos de volta, jamais perdeu, enquanto que o Bolívar só venceu 2 vezes brasileiros, né, em competições da Conmebol. Uma delas, é verdade, foi nessa edição contra o Grêmio, mas o São Paulo chega com favoritismo, mas com esses problemas, né? Um time que precisa demais dessa classificação, não só pelo torneio, mas também para dar uma resposta na sequência da temporada. Para conseguir isso, vai depender muito daquelas noites especiais que o Morumbi é capaz de proporcionar, e até este momento, até a noite da última segunda-feira, informação de mais de 30 mil ingressos vendidos, e essa atmosfera, que pode ser tão importante para a classificação tricolor, foi algo destacado pelo Marcos Antônio. Estamos preparados para esse jogo de amanhã e vamos em busca da classificação, jogando em casa junto com o nosso torcedor. Olha, é um jogo importante, né? Então nós temos que estar ali bem focado e sempre em busca de poder vencer para a classificação mais importante para nós. É sempre importante ter o nosso torcedor ali, sabemos da força que o torcedor tem no Morumbi em um jogo de decisão como esse, e amanhã é um jogo muito importante para nós e vamos jogar junto com o nosso torcedor e vamos em busca dessa vitória para a gente poder seguir adiante na competição. Marcos Antônio, que certamente será titular, é uma das grandes armas, talvez tenha um jogo um pouco diferente do que foi na ida, não por conta dele, mas pela formação que o São Paulo deve adotar. Então é legal a gente já colocar as escalações na tela, pensando no como deve vir o São Paulo, porque se na ida jogou com o meio campo mais encorpado, na tendência para o jogo de volta é voltar a ter um jogador mais de ponta e desfazer aquela linha de 3 zagueiros. Então o São Paulo deve ter o Rafael no gol, na lateral direita o Lucas Ramon, Domingos Duarte e Arboleda, que fez o gol do São Paulo no jogo de ida, fazendo a dupla de zaga. Na lateral, o Wendel com a possibilidade do Iago, que fez uma boa estreia jogando na Bolívia, inclusive deu assistência para o gol. Aí o Newton voltaria para jogar de volante, né, sua posição de origem, diferentemente do que foi no jogo de ida, com o Pablo Maia, autor do gol contra o Curitiba. Aí fica a dúvida entre o Arthur, né, que voltou no jogo passado depois de ter perdido 2 partidas por uma lesão muscular na coxa, ou o Vitor Sá. Luciano, o Marcos Antônio um pouco mais deslocado para a esquerda e o Caleri no comando de ataque. Queria fazer 2 destaques da escalação do São Paulo, que é possível volta do Arthur, né, uma peça ainda, o jogador mais de lado, que o Dorival alterna, algum nome mais pela esquerda, podendo ser diferentes peças como, ou pela direita, podendo ser o Vitor Sá, tem o Ferreirinha também, que seria um jogador de lado, o Arthur podendo dar esse retorno, porque essa posição não tem dado tão certo, né, no São Paulo os jogadores que têm atuado não têm se destacado tanto, se o Arthur puder retornar, seria uma peça importante. Queria também destacar o Domingos Duarte, que fez 2 jogos em meio a essa sequência do São Paulo pesada, acho que fez uma boa estreia e também contra o Curitiba teve uma atuação positiva, fazendo de novo a dupla de zaga com o Arboleda. Já do lado do Bolívar, a gente tem muita expectativa pelos nomes do ataque, embora seja a tendência uma formação mais defensiva para tentar pelo menos um empate e forçar a decisão nos pênaltis, né? O Bolívar, que tem o Lampe no gol, o Jesus Sagredo na direita, o Arreaga e o Echeverria
na zaga, com José Sagredo na lateral esquerda, a dupla de volantes sendo o Saavedra e o Melgar ou Vaca. Lembrando que o capitão Justiniano está suspenso, pegou 2 jogos de gancho depois do vermelho contra o Grêmio, então não jogou em nenhuma das partidas contra o São Paulo. A gente tem o Robson Matheus, né, filho de brasileiro, que só fez gols de contra brasileiros nas competições Conmebol nessa edição, contra o Fluminense e contra o Grêmio. Patito Rodrigues, a referência criativa do time mais pela esquerda. E aí, na dupla de ataque, o Asprilla e o Cauterucci. E até para jogar também para vocês, pra gente debater um pouquinho o que esperar desse jogo, pensando num Bolívar que deve ser mais reativo, com menos posse de bola, contra o Grêmio, tudo bem que já tinha vantagem do jogo de ida, ele não foi com essa dupla de ataque. Foi só com a Asprilla, o Cauterucci ficou no banco, nem entrou, colocou o Romero, que é um jogador que pode ser... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o São Paulo precisa fazer alguma mudança tática para que, principalmente quando estiver vencendo, não ceder empates? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Uma recomposição mais pelo lado, porque eu imagino até um São Paulo tendo mais a posse de bola e o Bolívar sendo mais propositivo. Então eu também ficaria de olho. A tendência, o mais esperado, é essa dupla de ataque, mas não ficaria surpreso se o Restrepo, por exemplo, sacasse o Cauterucci até pela a idade alta da dupla de ataque para fazer um time mais encorpado no meio e com mais recomposição pelo lado. Dom, que você continua com a gente aqui no nosso bate-papo e eu queria ter uma câmerinha escondida. Por quê? Porque Jailson é uma pessoa muito expressiva. E ele deixa muito claro quando algo o incomoda. Quando você trouxe pra gente, Dom, que é a provável escalação de São Paulo, as mudanças que provavelmente o Dorival vai fazer em relação à primeira partida e essa partida de volta, o Jailson estava um pouco indignado aqui. Eu quero que ele explique pra você e pro Fã de Esportes e também devolva pra você com as dúvidas que ele tem. Não, vou perguntar pro Donk, né? Prazer, Donk, falando aqui com você, né? Seguinte... O Marcos Antônio não é só com o Dorival, né? Com o Roger Machado era a mesma coisa. Depois que quando o Roger chegou, ele estabeleceu, né? Enfim, saiu o Crespo, vamos por partes. Saiu o Crespo, tinham 3 meio-campistas. E aí era sem ponta. Aí veio o Roger Machado e pediu o Arthur, que tá jogando aberto pelo lado direito, mal chegou no São Paulo e casou muito bem. Só que com isso, o São Paulo teve que mudar a formação, teve que diminuir o número de um volante. E aí você tem a necessidade de um meio aberto pelo lado esquerdo. E o São Paulo não tem esse cara. O Ferreirinha tentou ali, mas tecnicamente abaixo. E aí tava vindo a escalação agora que o Donk cantou pra gente. A minha indignação foi no sentido de... e aí eu queria saber também a opinião do Donk e também se ele já tiver conseguido, né, o contato com algum torcedor e tal, enfim, para saber a opinião também dos torcedores. Não seria mais lógico, pelo menos para mim, o Vitor Sá, que também joga aberto pelo lado esquerdo, tá de um lado, o Arthur do outro, e aí o próprio Marcos Antônio entrar numa disputa na vaga por volante ali, né, ou com o próprio Luciano na meia? Não seria algo nesse sentido, em vez de ficar botando o Marcos Antônio aberto por um lado, sendo que ele não é ponta, ele não é um jogador assim aberto, ele é cara de mais movimentação, mais circulação. O próprio Crespo tentou fazer isso um jogo e no intervalo ele já mudou. Exatamente. Enfim, a minha indignação era essa, Donk. Pô, é sempre um prazer falar contigo, cara. Eu compartilho da sua indignação, porque acho que tem muitas coisas que acabam ficando desajustadas, né, muitas vezes. Por exemplo, também pensando no Luciano, se jogar nessa formação, espero que ele entre mais como um segundo atacante e não como um meio armador, que você também perde, para mim, a melhor versão do Luciano. Do Marcos Antônio, ainda que ele jogando mais recuado, quando tinha 3 homens ali, né, com o Danielzinho ali, o começo da temporada onde ele vinha sendo o grande destaque do São Paulo, mesmo que você só jogue com 2 ali, me agradaria mais. Ainda mais num jogo que acho que você tem a atmosfera toda a favor, você vai ter a iniciativa, porque sinceramente, até pensando em confrontos contra brasileiros, eu fui dar uma olhada, contra o Grêmio, contra o Fluminense, é verdade que o Bolívar jogava pelo resultado, né? Já tinha uma vantagem, no caso contra o Fluminense até podia perder de poucos gols, que aconteceu, que ainda dependeria só de si na última rodada para se classificar na Libertadores e não aconteceu. Mas eu acho que vai vir com uma posse de bola bem baixa, vai dar bola para o São Paulo para tentar contra-atacar, então acho que o São Paulo poderia deixar o Marcos Antônio até um pouco mais recuado, manter o Luciano, tem essa alternativa que você colocou, né, do Marcos Antônio um pouco mais avançado, mas pensando que você precisa se impor em casa, ter o Luciano mais como um segundo atacante e tentar fazer esses 2 pontas, eu admito que eu também gostaria dessa formação, né, em relação a ser um pouco mais propositivo. A gente lembra na passagem recente mais do Dorival, um beijo, Dom, que prazer também estar aqui com você. Um dos melhores jogadores em que ele até, entre aspas, recupera foi o Alisson. O Alisson foi muito importante, né, nas mãos do Dorival Júnior. E eu vejo o Marcos Antônio não necessariamente com o mesmo perfil de jogador do Alisson,
mas com esse mesmo cenário, assim, de você... Ele claramente tem uma faixa do campo onde ele rende melhor. Você deslocá-lo ou você mexer nele para acomodar outros jogadores, para mim não faz o menor sentido, assim. O Marcos Antônio, ele é um dos melhores jogadores do elenco de São Paulo. Pensando em regularidade... Dele, né? Você acaba... e pensando em regularidade, achando o rendimento do jogador mesmo. Você acaba escondendo ele do jogo. O Crespo, volto a falar, o Crespo tentou fazer isso, eu não vou lembrar o adversário, mas no segundo tempo ele já mudou, o Marcos Antônio já com mais liberdade, já com o melhor futebol dele. Então eu fico pensando nisso, né? Como mudou as coisas do São Paulo? Porque o Danielzinho chega, Danielzinho também impacto imediato, assim como o Arthur. Sim. E aí, banco. Marcos Antônio deslocado para a esquerda. Mas aí tem uma situação, Mari e amigos. Quando o Marcos Antônio jogava protegido com 2 volantes, que era o 4-3-1-2, né? A gente pode falar assim, 3 jogadores, meias, né? Um armador e 2 atacantes. Quando jogava dessa forma, no final das contas ele estava protegido. Então, tava lá, era Bobadilha, Pablo Maia e o Danielzinho. E aí o Marcos Antônio não tinha tanta essa responsabilidade de marcação. Então ele conseguia circular basicamente o jogo todo. Foi a melhor versão dele. E aí, eu entendo perfeitamente a questão de você não colocar o Marcos Antônio de segundo volante, porque na teoria, você ia precisar prender mais esse cara na marcação. Só que eu lembro também que quando bota ele aberto do lado esquerdo, ele tem que ficar recompondo para marcar. Exatamente. Aí tem que ficar marcando lateral direito, aí tem que ficar marcando ponta, e ele tem dificuldade nessa questão de acompanhar para trás, assim. Então eu fico pensando também se não seria melhor definir um setor dele. O cara é meia. Ele é um meia, ele é criativo, tudo bem. Não tem... Mas ele é aquele meia no sentido de não ter tanta finalização do lado de fora, mas é o cara que circula bem o jogo, né? Ele facilita o jogo para os outros jogadores, né? No final das contas. Então eu fico me perguntando, beleza, tem o Luciano que pode jogar ali um pouco mais avançado, né? Eu também tô com o Dom, que eu prefiro o Luciano de segundo atacante do que de meia armador. Acho que ele funciona melhor de segundo atacante. Mas já tem o Luciano lá junto com o Caleri. Então você precisa colocar 2 pontas, né? E mais o Marcos Antônio. Eu não vejo outra posição para o Marcos Antônio entrar que não seja de segundo volante. Bota alguém ali. Pessoal, qual a postura do São Paulo para um jogo como o de hoje? Vocês acham que o São Paulo deve sim, mesmo em suas limitações, tentar buscar a vitória e ampliar o placar e não ficar se defendendo caso venha começar a vencer no jogo por 1-0? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Do lado dele, o Pablo Maia, o Bobadilha, enfim, qualquer volante fala, meu amigo, daqui você não sai. A sua função é proteger ali o meio-campo e vai chamando o Marcos Antônio para cobrir e vai tentando jogar dessa forma, vai ajustando aos poucos. Mas botar o Marcos Antônio aberto de um lado, eu confesso porque fica nesse revezamento, né? Eu não gosto. Num jogo o Marcos Antônio tá do lado esquerdo e o Arthur vai aberto, aí no outro jogo ele vai do lado direito e o Vitor Sá aberto do lado esquerdo. Até porque pensando nisso que você está falando em questão de recomposição em defesa do São Paulo, a gente até montou uma tela para mostrar para o Fã de Esportes com alguns números, porque o São Paulo vem sofrendo muito em relação a isso. Na verdade, o São Paulo vem sofrendo muito em diversas questões. Não vence há 15 jogos, né? Tem um jogo, tem uma vitória diante de 15 jogos, né? Mas bora lá colocar na tela para o Fã de Esportes, então, essas informações que nós temos. Porque olha só, Dom, que vou até passar para você números defensivos do São Paulo nos últimos 15 jogos. Jogos que sofreu gol foram 12, 80%. Gols sofridos, 20. Gols sofridos por jogo, 1,33. Finalizações até sofrer gol, 11,2. 85% dos gols sofridos no período foram no segundo tempo. E aí quando você traz, né, essa provável escalação, Dom, que você fala sobre essa questão de não ter um meio-campo ali mais robusto, aí vocês trazem informações do Marcos Antônio em relação enfim, em relação à ponta esquerda, em recomposição e tudo mais. Quando a gente olha esses números, é de se preocupar, Dom. É de se preocupar muito. É demais, né? É demais. E assim, o padrão, né, que até a tela destaca, se você pegar ainda só no recorte da era Dorival nos 9 jogos, o time sofreu 10 gols. Todos os 10 gols no segundo tempo. Foi até algo que o Dorival abordou na coletiva depois do jogo contra o Curitiba. Então é um time que... seja por desconcentração, pode ser até uma queda física em alguns momentos, mas tem chamado muito a atenção essa queda de desempenho, não só de resultados de gols sofridos, mas muitas vezes de desempenho. Tem a questão da falta de profundidade do elenco muitas vezes, se mesclando entre 2 competições, então acho que tudo isso acaba influenciando. E esse é um aspecto que com certeza entra em campo, né? Se você vai para o 0-0 sabendo, para o intervalo sabendo desse histórico, é algo que chama muito a atenção. Acho que também diz muito sobre isso que eu falei da profundidade do elenco.
E também um outro aspecto que eu queria chamar atenção, Nath, até para projetar, pensando no adversário que o São Paulo tem hoje, e pegando no gancho que o Jailson estava falando em relação a essa preocupação do posicionamento do Marcos Antônio baseado na recomposição, o Bolívar tem uma arma muito perigosa. A gente fala do Cauterucci conhecido no Brasil, do Patito Rodrigues também, mas desde que o Asprilla chegou, ele veio no metade da temporada, são 6 gols em 9 jogos. Contra o Grêmio ele marcou nos 2 jogos, e muitos dos gols dele são em jogadas extremamente verticais, ou de contra-ataque, o time recupera a bola já no campo do ataque e conecta ele, ou não, passe vertical, explorando a defesa um pouco mais alta. Então num cenário que o São Paulo já está tendo queda de rendimento ao longo das partidas, que tem esses problemas defensivos que a gente destacou na tela, e sabendo que deve ter mais a bola, propor mais o jogo e o Bolívar deve esperar, o cuidado com a Asprilla é fundamental, porque se toma um gol logo cedo, toda a atmosfera que deve ser linda nos primeiros minutos, isso pode acabar revertendo. Olha, eu fico pensando que esse confronto é um confronto onde um precisa explorar a fraqueza do outro, porque também quando a gente analisa um retrospecto do Bolívar contra times brasileiros, é horroroso, assim, na verdade. A gente tem uma tela para mostrar para você, Fã de Esportes, o Dom que já tinha falado um pouco mais sobre isso, mas a gente exemplifica aqui com números, porque, de fato, o retrospecto não é tão bom assim. Bora lá colocar pro Fã de Esportes? Tá aí, ó, Bolívar como visitante contra os times brasileiros em torneios de Conmebol. São 10,1% de aproveitamento, 2 vitórias, um empate, e aí são 20 derrotas. Assim, o número é surpreendente. As vitórias foram contra o Atlético Paranaense lá em 2002 e o Grêmio em 2026, também como o Dom que já destacou. Então, assim, nós temos um São Paulo que está enfrentando uma situação completamente difícil, uma vitória em 15 jogos. A gente tem um Bolívar que, jogando fora de casa, tem um aproveitamento de 10,1%, mas também esse São Paulo que toma muitos gols no segundo tempo. Enfim, gente, ali, esse confronto, pra mim, está completamente em aberto diante de números e tudo mais que a gente vem apresentando, Jailson. Mas o Bolívar também, se a gente está falando os números de São Paulo, o Bolívar só perdeu um jogo dos últimos 10. E aí o São Paulo, uma vitória em 15. Vale também lembrar, né, pegar o gancho dessa derrota contra o Grêmio, que o Grêmio criou uma chance atrás da outra e não conseguiu. Não, o Lamp foi o melhor jogador. E não conseguiu fazer o gol, que o Lamp pegou tudo ali no final das contas também, né, azar em alguns momentos, mas também a falta de eficiência, a falta de qualidade técnica dos jogadores de ataque do Grêmio. E aí o Bolívar conseguiu essa vitória, que também não conseguia há bastante tempo, como a gente estava mostrando ali na tela. Enfim, o Dom que já deu o recado, né? A questão do contra-ataque do Bolívar provavelmente vai ser um ponto forte para hoje, principalmente com o Patito Rodrigues, que a gente viu acabando com a vida do Pavão. Inclusive o Pavão não jogou mais de lateral, né? Depois daqueles confrontos contra o Patito Rodrigues pelo lado esquerdo, e o Asprilla também saindo em velocidade para o contra-ataque. O São Paulo, o Dom que estava falando do Domingos Duarte, né? Impressionante também a bola aérea, né? E aí também diz muito sobre a profundidade do elenco, porque o São Paulo, vale a gente lembrar, o que o Arboleda fez com o São Paulo nesse ano. E o Arboleda tá lá porque o São Paulo não tem zagueiro. O São Paulo não tinha zagueiro. E vem dele o gol, né? E vem dele o gol. E veio o gol dele no jogo de ida, enfim, que tá dando essa expectativa, essa esperança pro torcedor são paulino. Eu acho que hoje é aquele sentido o Morumbi lotado, a torcida naquela expectativa, porque consegue um bom resultado fora de casa, a atmosfera, né, aquela questão do pré-jogo, de empurrar mesmo e tal. Mas se terminar o primeiro tempo, já daquele jeitinho, ou empatando sem jogar tão bem, ou até o Bolívar, enfim, com um 0-1, aí eu acho que o Morumbi já volta ali a atmosfera. Contra. Complicadíssimo, Dom. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O São Paulo que precisa dessa vitória. O primeiro jogo foi 1-1, fora de casa. O São Paulo que precisa vencer, só que o São Paulo precisa sim transformar algo que tem batido muito na tecla do São Paulo, que é não saber administrar resultado. A gente viu praticamente nos últimos jogos do São Paulo, o mesmo estava vencendo e cedeu empates e até mesmo viradas, né? São Paulo que não consegue administrar uma vitória. Parece que o São Paulo, quando está vencendo por 1-0, recua e chama o adversário para o seu campo, e isso deixa o time do São Paulo muito vulnerável. A gente viu nos últimos jogos, foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Bolívar, foi assim contra outros times que o São Paulo estava vencendo e cedeu empates, e contra o Grêmio cedeu até a virada. Então precisa urgentemente o Dorival Júnior conseguir arrumar
a casinha, conseguir arrumar aí o que tem que ser feito para poder o São Paulo começar a vencer e administrar as suas vitórias e até mesmo ampliar os placares. Mas vocês concordam, discordam? E também o que é que vocês esperam para o time do São Paulo no jogo de hoje, diante da sua torcida? Acha que está na hora do São Paulo se reerguer e se reencontrar aos caminhos das vitórias? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.